Bailes, soul, samba rock, hip hop e identidade em São Paulo. Não existe idade para dançar. Na dança, o corpo é usado como forma de expressão. Em casa a gente sempre ouviu blues, jazz, soul, samba e original funk. Pô, falar de hip hop e não falar do soul, do funk, praticamente você não vai estar falando nada, porque o próprio Bambata falou que James Brown também é hip hop. E nós fizemos de uma dança discriminada, uma dança de toda uma geração. Quando querem dançar, as pessoas podem ir a um baile. Mas além do desejo de dançar, o que mais pode fazer alguém sair de casa para ir a um baile? O que atrai as pessoas para um baile? Faz tempo que o baile é algo importante para a população negra. Em São Paulo, na década de 30, a Frente Negra já realizava suas festas com o grupo das Rosas Negras. Ao longo do tempo, vieram Aristocrata Clube, Clube 220, Coimbra e muitos outros. As festas eram um compromisso sério. E a negrada dançava mesmo, aquilo era... Eu ficava encantado. Mas por que, para a população negra, o baile é tão importante? Bom, esse é um baile de 1960, onde o DJ era o seu Oswaldo, o primeiro DJ negro do Brasil. Comecei a fazer festinha aqui no bairro, aniversário e casamento. Depois eu fui convidado para fazer um piquenique lá em Itapevi. Lá em Itapevi alguém veio falar comigo se eu não queria tocar no Clube 220. O Brasil tem negros, brancos, mulatos, índios e orientais. Somos uma sociedade multirracial. Mas até a década de 60, em muitos bailes, os negros não podiam entrar. Isso era festas feitas aqui no Martinelli, no Clube 220. Porque nessa época, vocês sabem, era negro de um lado e branco do outro, não tinha jeito, não dava para se misturar. Essa mistura veio acontecendo com o tempo, né? O presidente do clube era um português e ele disse para mim o seguinte, ele não gostava, ele perguntou para mim, pô, mas é baile de negrão? Eu falei, olha, porque a gente já sabia que ele não queria que fizesse. Eu falei, não é, a gente vai fazer uma festa aqui de aniversário, não sei o quê. Aí ele deixou a gente fazer. Quando ele viu aquele monte de negrão junto, ele ficou desesperado, falou que ia quebrar o salão. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer a festa. Depois que eu fizer a festa, você vai me dizer o que é a minha festa. Aí nós fizemos, foi uma festa maravilhosa, com 800 pessoas. Ele tem 5 filhos hoje, todos formados, e ele é casado com uma negra, até hoje, com a mesma negra. Para muitos, o baile é mais que uma paixão, é um vício. Ir ao baile é uma questão de vida ou morte. O que atrai num baile? Na década de 70, a juventude negra se juntou em torno de um movimento musical e comportamental que reunia música e orgulho negro, o movimento soul. O soul era o estilo de música dos bairros pobres de Nova York, como Harlem e Brooklyn, mas que se popularizou. No Brasil, os movimentos mais significativos do soul aconteceram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu sempre gostei de black music, de música negra. Então, assim, antes do soul eu curti o funk, que era uma coisa que ninguém curtia. Então, assim, era o Pedrão, um cara que tem Pedrão, que era o Pedrão da funk, a gente chamava. Ele tinha uma equipe chamada funk, a gente curtia Curtis Mayfield, curtia James Brown, curtia Sly Family Stone, que ninguém gostava de curtir muito. Era um negócio meio sofisticado. Não tinha-se aquela preocupação de dinheiro, né? E sim o fato de reunir a comunidade para ouvir o melhor da música, né? Que tocávamos funk, soul, rhythm and blues, MPB, né? De ótima qualidade, né? Soul a noite inteira.
Não tinha samba rock, não tem mistura. Não. Era uma tendência, era o que a gente gostava, né? Era o que a gente gostava. E nós nos identificamos com aquilo, né? Nessa época, anos 70, os bailes viraram grandes empreendimentos. Em São Paulo, surgiram as grandes equipes reunidas na Company Soul. O William, na época, me procurou que ele queria montar a Company Soul com as equipes tal, e queria que eu participasse da Company Soul. Como já tinha as equipes na época, que era Eduardo, Amauri, Chico Show estava começando, aí nós montamos a Black Mad. Aí começamos, mas era uma coisa que sem fins lucrativos, era uma coisa que a gente montou para tirar uma onda, para ser diferente. Aí montamos uma Black Mad só tocando James Brown. A gente não tocava outro ritmo, era só o soul music, mas o que a gente só conhecia na época era James Brown. 1, 2, 3, 4! A Furacão 2000 estava começando lá também, né? Porque aí o que aconteceu? Aí eu fui numa reunião da gravadora e conheci o Big Boy. Big Boy eram DJs das maiores casas noturnas do Rio de Janeiro. Aí o Big Boy falou, existe lá no Rio de Janeiro uma Furacão 2000. Vamos juntar, trazer pra cá que nós vamos fazer um barulho. Né? Aí eu falei, então vamos fazer. Aí montamos a estrutura toda para fazer a Furacão 2000 com o Big Boy. Só que na semana que nós ia fazer, no mês que a gente estava fazendo, foi que o Big Boy morreu aqui na Rua das Palmeiras, né? Que ele tinha problema da bombinha, né? Ele tinha um problema de asma. E ele esqueceu a bombinha no quarto. E ele correu pelas escadas para buscar a bombinha e acabou morrendo no meio das escadas, não chegou até o quarto. Mas a Company Soul não foi unanimidade. A Company Soul poderia ter sido talvez mais organizada, se ela organizada fosse. Eu tenho uma opinião do término da Company Soul da seguinte maneira. A Company Soul era uma concorrência saudável, tipo Zona Norte e Zona Sul, por isso foi formada a Company Soul. Só que nós da Zona Sul, pelo menos na minha opinião, nós da Zona Sul, nós fazíamos festa mais por diversão, o contato com as pessoas, a amizade, e nós não via muito lucro. A questão da Company Soul, né, voltando atrás, houve esse racha, né? Porque alguns irmãos quiseram, né, ir um pouco mais além, né, com toda aquela visão de empresa e bem estruturada. Então, basicamente foi isso, né? A época do soul eu era muito novinho, então eu não ia nos bailes. Mas eu via as pessoas na rua andando de afro. Na escola que eu estudava, no Albino César, que eu fazia o colegial, tinha pintado na parede Black Power. Isso eu ficava me questionando, né? E aí depois o tempo acabou passando e eu acabei não indo. Eu acabei indo no Clube da Cidade, da Barra Funda. Foi aí que eu entrei no bagulho e vi as músicas e falei, nossa, é aqui mesmo, né, meu? Foi aí que eu me identifiquei mesmo com a cultura negra, assim, de baile, assim. Falei, é isso que eu quero, eu sou isso aqui, eu quero estar aqui. No começo, quando eu comecei a curtir esses bailes, eu ia de terno, gravata, tudo. Hoje em dia não, eu coloco uma calça social, um sapato, uma camisa bem à vontade mesmo. Acho que é R$10. Com o convite doce. Os bailes, eles são uma forma de aglutinação de fato. O que eu percebi no meu mestrado é que o baile não é só um local de lazer, pura e simplesmente. A pessoa, quando vai no baile, ele está indo lá porque ele está querendo, além do lazer, se identificar com as pessoas, ter um lugar onde ele se sinta bem. Ir ao baile exige um ritual de preparação. A roda, o círculo,
a memória da ancestralidade. Esta sociedade fez com que o negro fosse construindo seus nichos de lazer. E esses nichos de lazer, que era fundo de quintal, na própria casa, foi pro baile. Por exemplo, o Transa Negra a gente já conhece desde pequenininha, né? A gente já curte ele há um bom tempo. Tem os Galote, os Carlos, Musicalha, Chique Show. O meu aniversário é maio, Luiz Carlos. Maio, Antônio Carlos em junho, tudo geminiano. E meu primo é de setembro, mas fazia tudo, comemorava. Aí, em vez de falar, vou na casa do Luiz Carlos, falava, vou na casa dos Carlos. E ficou, e tinha festa sempre. Era obrigatório a pessoa vir totalmente social. Não podia calçar jeans, não podia tênis, boné, camiseta. Isso foi o maior diferencial da equipe dos Carlos, porque nós começamos com isso aí. Eu que não vivi a época dos anos 70, das baladas, assim, não vivi, né, mas acabei me identificando, porque minha mãe contava muitas histórias, que era muito legal. Adoro dançar. Aprendi a dançar com a porta do guarda-roupa, como todos nós. Acho que aprender um dia a dançar samba rock foi com a porta do guarda-roupa, concorda? Isso, e um dia dançando, com essa forcinha que eu tenho, a porta saiu na minha mão. Aí meu pai tinha acabado de comprar um guarda-roupa no Mapping, adivinha o que aconteceu comigo, né? Meu pai me colou, foi uma conversa homem a homem. O baile pode ser o campo de recuperação da autoestima. Aqui, há uma estética que não é valorizada na televisão e na maioria dos filmes brasileiros. O baile seria um local que favorece as explosões de violência? Pesquisas mostram que na sociedade as maiores vítimas da violência são os jovens negros. Em números, 70% dos jovens entre 15 e 18 anos assassinados são negros, segundo as estatísticas. É a lógica do extermínio. Como ser um sobrevivente? O inimigo é invisível. A violência que acontece em show, em show de rap, ela acontece no show de forró, show de samba, show de rock. A violência policial, por exemplo, para o jovem, ela é um dos elementos, né, de extermínio. Impedidos de entrar em outros bailes, em outros campos, os afro-brasileiros começaram a construir seu próprio território. Um território onde o corpo negro é valorizado. Na década de 60, um sociólogo disse também que os descendentes de africanos não tinham capacidade de organização. Talvez ele nunca tenha ido num baile desses. Em torno dos bailes, gira uma mão de obra muitas vezes marginalizada pela sociedade. Segundo as estatísticas, no Brasil, um trabalhador negro ganha em média 50% do que recebe um trabalhador branco, e a mulher negra recebe cerca de 40%. Onde vamos, morena? Onde vamos morar? No Clube do Balanço eu estou há 6 anos. O samba rock está como referência para mim há mais de 20 anos, 30 anos, vamos dizer. A gente pra viver bem mesmo tem que ser um pouco mais inteligente. Como já dizia minha velha avó, macaco velho não bota a mão na boca. Você vê, eu comecei cantando com 16, 17 anos, black music, música internacional. Lá no Palmeiras, que eu abria show de MC Coleici, de Curtis Blow, quando veio no Brasil. E aí quando eu entrava no palco pra cantar, o povo vinha correndo, queria filmar, não sei o que, achando que eu era americana também. Os meus olhos coloridos fazem me refletir. Eu nunca achei que eu fosse ser uma cantora profissional. São Paulo, cidade com cerca de 11 milhões de habitantes e pelo menos 4 milhões de negros. 4 milhões. Destes, alguns milhares vão aos bailes. Algumas pessoas acham que o baile é uma forma de exploração. Com tantos problemas por aí, o baile é positivo ou negativo? O camarada, se ele vai no baile pelo lazer,
Ele poderia ir em outros locais? Poderia, mas se ele fosse em outros locais, ele não se sentiria tão à vontade como se sentiria ali dentro. Nos bailes paulistanos, o soul da década de 70 ocupou um lugar de uma dança específica, já praticada nos anos 60, o samba rock. O nome samba rock não é unanimidade. Atualmente, o guardião das tradições do samba rock é o baile nostalgia. O samba rock, na realidade, eu já assisti, já gravamos algumas matérias, né? Em que o falecido Amaury, né, que também foi da época dos bailes, depois do Oswaldo, tudo, ele se irrita com a história do samba rock. Né? A música predominante na época era o jazz, né? Era o jazz que dava o estilo da dança, que era a dança solta, que eram casais, né? Eu também sou uma pessoa que abomina esse negócio de samba rock. O samba rock saiu um disco na década de 70, chamava Lee Jackson. O disco dele, o nome do LP dele era Samba Rock, tá? E ele fez uma fusão que era aquela música do Bill Haley, que ele vinha tocando numa guitarra e no meio disso ele colocava um ritmo de samba. Dali veio esse nome. Mas na época que o meu tio fazia, era solto, dançavam solto. 59, já tinha o samba rock, que era o chá dançante. O chá dançante, ele tem um samba rock nele. Então já fazia sucesso. Aí depois veio vindo o samba rock. Ele veio mais nos anos 70. O samba rock é uma música que já vem de um disco bem antigo do nego velho de guitarra, chamado Caco Velho. Não, mito, Bola 7. Bola 7, guitarreiro swingueiro antigo, nego velho. Era Bola 7. Para nós no sul do Brasil era swing, sambalanço, swing, balanço. No Rio, sambalanço com o Jorge Ben, o Ed Lincoln, o Orlandivo, uma rapaziada que fazia. Em São Paulo, através da assimilação da negadinha que gosta das nossas coisas, brasileiro já do inerente no nosso viver, a coisa afro, rítmica, planetária, começou a pintar esse título de samba rock nos bailes, foi pintando. Beleza? Vamos 2 passinhos, igual a gente fez agora, olha lá, ó. 2 para um lado, 2 para o outro. 2 passos para um lado, 2 passos para o outro. 2 passos para um lado, 2 passos para o outro. Ó, se não tiver homem suficiente, a mulherada pode dançar mulher com mulher. Que a música black tem espaço na nossa cultura de São Paulo. O funk, o soul, a samba rock. Que é uma coisa que a garotada de hoje está tudo pegando, né? Queria curtir, ter curtido antes o que a gente já curtiu, né? Gire sua dama, volte para a base e 1, 2, 3. Uma base para um lado, o braço esquerdo gira a dama. 1, 2, 3. Na verdade, eu ia nos bailes dele. E era um negócio muito engraçado porque eu tinha aquele negócio do cabelo black, essas paradas. E eu chegava na porta do baile, no União da casa dele, nos lugares que fazia aqui. Cada um nessa região aqui, ele comandava, né, os bailes dele. E eu chegava nos bailes assim, o baile começava às 3 horas, quando era 3h10 eu tava na porta, parado. E aí, das 3h10 até as 4h30 eu ficava no ouvido dele, até dele, do porteiro que tivesse, até me liberar para entrar. Era duro, não tinha dinheiro para entrar. O baile ele era um apêndice do movimento negro. O movimento negro usava o baile no momento de lazer dos próprios militantes que atraíam outras pessoas. Nos anos 70 o baile ganhou uma autonomia, ele virou um empreendimento próprio. Diz a minha mãe que com 3 anos de idade eu cantava no berço. Com 7 anos eu me lembro que eu estudava no parque infantil dos servidores públicos, porque minha mãe trabalhava no servidor público. E, enfim, então eu tinha aquele calçãozinho vermelho, a camisetinha branca, tinha pé chato, usava bota, aquela loucura.
E eu lembro que no pré, né, desse parque infantil, eu tinha uma professora que tocava sanfona. E até hoje, que é a tia Terezinha, assim, eu tenho a imagem dela, nunca mais eu encontrei, mas eu ficava fascinada por aquele instrumento tão complexo, né, que é o acordeon, e a maneira como ela tocava, e aí ela sempre me chamava para ser a oradora ou a cantora da turma. Então eu sempre... Hoje eu sou baixinha, mas eu era alta, né? Então era uma das últimas da fila e tal. E aí naquele momento que eu podia cantar com ela, eu senti um prazer muito grande. Se você é uma pessoa normal, eu acho assim, acho que a pessoa que faz o que eu faço não é normal. Entendeu? Se é uma pessoa normal não faz isso, não. Entendeu? Vai trabalhar, vai ficar recebendo o seu por mês, não faz esse tipo de trabalho, é mais de louco. 20 anos atrás, para fazer uma festa, você precisa ter uma autorização da Polícia Federal. Parte aí de repressão, ditadura militar, o que eu mesmo fui abordado várias vezes, né? Que a coisa era cabelo black, né? Aí aquela abordagem era assim, mas o cabelo já era rebelde, o cabelo dizia que estava guardado droga, ou aquele pente, aquele garfo, né? Eu tive um primo, ele já é falecido, então a gente pegava o guarda-chuva, aqueles aros de guarda-chuva, pegava um pedaço de madeira e fazia o pente afro. É muito difícil algum salão que eu não fiz baile. Aí tem que falar o contrário, né? Nós temos que inverter. E eu só não entrei, na época do auge, no Paulistano, na Augusta. Todos os outros clubes eu fiz baile. E só não entrei lá porque houve uma barreira muito grande, embora eu tenha uma formação jurídica, tudo, acadêmica, e eu não consegui, porque eles puseram um empecilho que só alugaria para sócio. Mas isso aí, na entrelinha, você entende que é porque era um baile dirigido para a comunidade negra. Baixada a poeira do entusiasmo e da moda na década de 80, as equipes de soul foram para a periferia e lá começou a nascer outro movimento. São Paulo não tinha os próprios artistas, né? E a gente acabou, como nós tínhamos a equipe, que era a Zimbábue, a gente virou a equipe um selo. E só que aí a gente começou a gravar samba também, e aí gravava o rap, enfim, a música negra. Eu realmente tenho o funk comigo, eu tenho a MPB, eu tenho a bossa nova comigo, que eu considero black também da mesma maneira. Eu realmente fiz parte desse movimento hip hop, aprendi muito com o Taí de DJ1. O hip hop ele teve 3 fases, eu acredito. Quando apareceu nos anos 80, e no final dos anos 80, eu acho que o Taí de DJ1 e toda a galera que fez parte da geração pioneira, Pepe, Altinho, Frank, Black Júnior. Teve depois o que eu chamo do momento da reflexão, que foi o surgimento do Racionais. Foi muito importante para a autoestima, a busca. Depois eu acho que o hip hop ele se tornou a mesmice, ficou muita gente igual. Muito que se está batendo no mercado ficou muito igual. O terceiro momento eu acredito que na verdade é uma reprodução do que aconteceu entre o final dos anos 80 e dos anos 90, que foi o surgimento do Motirô. Foi um projeto que a gente montou com gente da velha escola e estávamos empenhados em fazer algo direcionado a clube e pista porque você não tinha mais música brasileira para tocar. A periferia começou a produzir seus artistas. O rap é a voz daqueles que não têm voz, né, meu? O rap é a esperança daqueles que não têm esperança. O rap veio num momento mundial louco e que os pretos estavam meio assim ao léu, assim, não tinha uma identidade forte como teve nos anos 70. E quando eu consegui começar a fazer essas festinhas e ter esse dia de discoteca diferente, as pessoas começaram tipo, vamos fazer o aniversário lá da minha irmã, vocês não querem ir lá tocar no lugar? Não, o pessoal vai lá, o Humberto vai lá e tal. Aí colocava a música, aí que tinha um disco do Malcolm McLaren Nacional, que era um cabo cor-de-rosa, colocava. Todo mundo parava, umas 50 pessoas, 60. Não era baile grande, era festinha. Aí escutava a música, o cara catava o microfone. Agora o Humberto vai fazer igual o cara faz aqui no disco. Aí parava todo mundo. E aí ia lá, catava o disco, o fone. E eu não sabia o que eram os discos de scratch, aqueles efeitos que a gente ouve, fresh. A gente não tinha assim. Então eu catava um disco
qualquer, e parava assim, e todo mundo, era muito louco, cara. De certa forma, a organização que se vê no hip hop de hoje é fruto da trajetória das equipes, que construíram um campo lucrativo naquele local que lhes foi deixado, à margem. Na época a gente via nos trens, 1 hora de viagem, batendo no vagão, a gente fazia o embromation. Eu quero Rick, Gente, John, Brain, Fernando, Long, Ned, Chris, imitando o Grandmaster Flash, as coisas que existiam na época, a gente fazia o embromation e inventava o inglês falso pra fazer as músicas, eu e meus amigos assim. E ele disse que falou, pô, vai ser foda porque esse cara faz a parada em brasileiro, não é nem em português. Ele faz em brasileiro e você faz os negócios, meu puto, vocês têm que fazer uma parada junto. Aí ele trouxe o Taíde pra conhecer. Atire uma pedra, que eu te atiro uma granada. Se tocar é minha frase, sua vida está selada. Portanto, meu amigo, pense bem no que parar, pois não sei se outra chance você terá. Você não sabe de onde eu vim e não sabe pra onde vou, mas pra sua informação vou te falar quem eu sou. Tudo começou de uma diversão, como aquela música do Peninha. Era tudo uma brincadeira que foi crescendo, me absorvendo. E é verdade, porque eu comecei a dançar break, comecei a escrever letras falando de coisas normais, coisas simples, como festa, a convivência com os camaradinhas. Até que veio um momento trágico, que foi a perda de um amigo. Aí eu fiz a música Cláudio, Eu Tive um Sonho. Logo depois o Marcos Telésforo, que também está descansando agora, ele fez Homens da Lei. E aí eu comecei a ver que dava pra gente falar dos problemas que a gente tem de uma maneira inteligente, de uma maneira direta e de uma maneira artística. Aí chegou uma época que a gente achou que tinha que separar e assim montar um selo só pra hip hop, que aí é onde a gente montou o selo da Zâmbia, e aí a gente deu a continuidade no mesmo trabalho da Zimbábue, mas com o nome com a Zâmbia, e seguramos um pouco a Zimbábue e passamos até o Racionais pro selo. Eu acho que o hip hop não é só bom para o jovem da periferia. Eu acredito que sim, que ele é direcionado para os excluídos, mas ele nasceu e surgiu para ser bom para todo mundo. Nos bailes eu fui percebendo que aquilo era um local de construção de identidade. Aquilo fazia com que as pessoas fossem lá não só pelo lazer. O lazer era uma das funções que o baile tinha. 60 dias para fazer mais ou menos, você fica 30 montando, aí 30 você põe ela na rua, põe a promoção na rua em 30 dias, aí você fica mais, parece que 60 dias, ele vem em 12 horas que a festa mais ou menos ela não acaba, parece que não passa essas horas. A lembrança que eu tenho, que acho que moveu tudo, é que quando eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, então saía com minha irmã, né? Então meu pai não deixava ela sair para o baile, então ela falava que ia na casa das colegas e me levava junto e me levava para o baile. Ninguém sabia trabalhar com jovens periféricos. Eu me lembro que o pessoal queria pôr balé clássico não sei aonde e vinha me perguntar como era que funcionava, porque as nossas oficinas funcionavam tão bem, aquelas não funcionavam. Então o hip hop foi um grande marco histórico. A dança que veio do soul, que é o original funk, e ela faz a base de todas as outras danças do hip hop, do pop, do rock e do b-boy. Então a dança foi importantíssima para os jovens periféricos, inclusive foi o elemento que começou a mostrar o hip hop para o Brasil. A trajetória da maioria da população negra e dos jovens negros é um histórico de muitas vezes você é minoria em determinados espaços, são espaços em que você não se sente desejado, paquerado, né? A sua estética não é valorizada. Aí de repente você entra num lugar que é assim, tinha um monte de mulher olhando pra mim, sabe? Então eu tocando o meu som. E começou aqueles bailes em vila, e o movimento veio crescendo novamente com esse pessoal sem informação nenhuma, que só tinha o único objetivo deles era dançar. É que é meio complicado que as pessoas hoje em dia não vêm mais pra festa pra escutar música melódica, eles querem dançar a noite toda. O desemprego, por um lado, e o apelo ao consumo, por outro, empurravam os jovens para soluções
aparentemente mais fáceis. O inimigo invisível tem poderosas armas de sedução. Dinheiro fácil, drogas, armas, status, essas coisas ficam mais poderosas, ainda se faltam valores e autoestima. Aí a gente encostou o carro na escola, saiu um monte de tiro, todo mundo pulando o muro assim, ó, louco, meu. Todo mundo pulando o muro e saindo correndo e... Aí a gente chegou no salão, tinha dois caras mortos. Um morreu assim, com o olho aberto assim, ó, assustado, que acho que ele não esperava, né? E era uma época que foi complicado, entre 83 assim, 85, teve muito, 82, 85, pés de pato, muito extermínio, né, muito... E a saída dos bares era complicado, porque tinha mesmo, e também tinha um lado meio violento nos bares, né? Muitas vezes é falha da segurança, é falha da própria produção de quem está fazendo o evento, em deixar as pessoas entrarem armadas, em ter pouco pessoal que faz a segurança. As pessoas andam muito com ódio também umas das outras, o consumo de álcool faz as pessoas também extravasar demais. É uma série de fatores, é um contexto, entendeu? Não é... E aí o que acontece? É rotulado que o rap atrai a violência. Por causa das letras, que são reais, que falam disso também. E por perseguição também, né, meu? Por preconceito. Nós tínhamos, como podia fazer 2 bailes, então tinha duas aparelhagens iguais. E uma foi totalmente roubada, disco e tudo. Aí os como é que esse negócio da gente ter sido muito... perder essas coisas, né? Perder o caminhão, coisa. Isso chateou muita gente, vai deixando a gente meio arrasada. Eu acho que toda a vergonha que eu passei numa noite foi definitiva para que eu seguisse um outro caminho. A minha mãe tinha um revólver de brinquedo, 38. Naquela época, os revólveres de brinquedo eram muito parecidos com o de verdade. E eu mais 2 pessoas ficamos de esquina, uma senhora negra subindo a rua. Eu falei, pode deixar comigo. E eu fui e rendi essa senhora há muito tempo. Eu me lembro até hoje, não me lembro do rosto dela, mas me lembro que ela estava de lenço amarrado na cabeça, com uma sacola embaixo do braço. E eu cheguei para ela e falei, não grita, tia, só abre a sacola. E ela me falou de um jeito, sabe, pedindo pelo amor de Deus, e tirando um monte de papel dentro da bolsa de um jeito que eu nunca mais vou esquecer, e que me fez sentir muito envergonhado. Muito envergonhado. É uma coisa que até hoje, quando me lembro, eu me sinto envergonhado. Ela disse para ela que era brincadeira, que era para ela me perdoar, que era brincadeira. E, bicho, daquele dia pra cá, eu preferi ficar sem comer algumas noites, preferi dormir na rua algumas noites, pedir dinheiro emprestado pros outros, do que voltar a fazer aquilo. Aniquila a maldade liberta. Simbora, ya, 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 ya. Simbora, ya, ya. Seu yo-yo. Porque você precisa saber por que existem os rappers hoje. Por que eles estão aqui. Eles estão aqui porque nós fizemos antes alguma coisa. E antes de nós teve os Almauri, o Zé Eduardo, o João Boca Rica, que eram os baileiros da época, que incentivou a gente a ter as nossas equipes. Que o movimento não parou por aí, né? Porque hoje tem um movimento hip hop que é baseado no que a gente começou há 40 anos atrás. Hoje tem as casas noturnas que não são dirigidas por negros, mas são baseadas em cima daquilo que nós começamos. Tem uma coisa que é assim, eles divulgaram a cultura hip hop de uma maneira através da música rap. Chegou uma época que eles deixaram isso de lado por causa do sucesso do pagode. Como o sucesso de muitos grupos foi uma coisa passageira, eles voltaram de novo a abrir espaço para a música rap. Mas eu acredito que isso seja tudo lei da sobrevivência. Na verdade, nós estamos num momento agora, em 2000, esse fenômeno começou nos anos 90, pode dizer de 95 para cá, começou a surgir um negócio aqui na Vila Madalena que é baile black sem preto. E aí é branco que gosta da música negra. E é um negócio muito interessante, porque as pessoas dizem assim, eu venho aqui, eu curto essa música legal e tal, e não tem aqueles caras pobres que frequentam os outros bailes. Racionais veio do chão,
entendeu? O Taíde veio do chão. Quem mais? A maioria dos grupos. Se você for na linha do samba, o Netinho era o nosso dançarino na época da Camisa Verde. Quero trazer aqui pra vocês Netinho de Paula! A gente se ama, se gosta, se quer. Eu quero você nessa minha mulher. Ao meu ver, o que aconteceu aqui no Brasil com os bailes é que eles não tiveram fôlego para se transformarem em potências econômicas, que se transformaram nos Estados Unidos. Né? A Chic Show, eles eram 12 irmãos, né? Mas eles não conseguiram se capitalizar como irmãos, virar uma grande empresa e isso criar uma nova elite econômica negra, paulistana. A Chic Show se tornou uma rede de baile, vamos falar da época de São Paulo Chic. Olha, só tem São Paulo Chic de sexta e domingo. Vamos fazer domingo no Asa Branca, com o Palmeiras estourado. Foi o Asa Branca estourado 5 anos. Uma época, uma fase muito grande, que fazia filas e filas para comprar ingresso 2 horas da tarde. Os 2 LP Chic Show foram os melhores recordes de venda para a Sony e para a CBS. O Som das Ruas foi o primeiro colocado que foi assim uma semana levar os guri, os metralha na Xuxa, Cristiano e Adriano. Que foi assim, a gente chegava no Rio de Janeiro, escoltado, chegava dentro do avião, os caras falavam assim, quem é os metralha? A Polícia Federal atrás de nós, quem é os metralha? Nós somos 2 guri de menor, com algum problema? Não, é que o aeroporto tá cheio. Vocês vão ter que sair aqui com um ônibus, um carro fretado aqui de cima. Que nem papamóvel. Deixa os moleques subir. Pega as coisas, nós vamos pegar as malas e tal. Tudo certo? Então nós saímos com um carro ali e os caras gritando na Copacabana, ô, os metralhas, até o Jardim Botânico. Quando nós chegamos no Jardim Botânico, na gravação da Globo, na Xuxa, foi a repercussão de sucesso. Chic Show é o Chic Show, não tem jeito. Eles poderiam brigar, podem brigar, cada um tem um pensamento, a qualidade da Chic Show era acima da média. Muito bom pra nós, foi. Mas só que se a gente não tivesse essa rachadura de poder, eles seriam hoje um patamar mundial. Duas etapas, né? Musicalia, depois Musicaliando, né? Na qual as duas eu fiz parte. Então, o Musicalia eu fiquei durante 14 anos. E Musicaliando já estou aí há 10. Quando você canta, na verdade, assim, você acaba... Acabou. Convence sem esforço. É porque é a verdade. Todo mundo é humano, o coração está batendo no peito de todo mundo. Estamos passando por um momento rigoroso, mas nós temos a capacidade de desenvolver essa MPB, que é a música planetária, para mim, brasileira, com uma força incrível, porque o mundo está esperando mesmo. Eu acho que você tem que fazer o rap com sinceridade. Seja ele romântico, falando de mulher, falando de violência, falando de paz. Tem que ser sincero. Mas quando eu percebi que eu podia viver de hip hop, eu já estava vivendo de hip hop. Então não parei para pensar nisso. Eu só parei para tentar desenvolver o hip hop da melhor maneira possível. A black music é tão forte lá fora que domina uma fatia muito grande do mercado. E aqui no Brasil, se não tem donos de gravadora, ou produtores ou investidores que não pegam os melhores cantores, porque tem muito cantor bom, negro aqui no Brasil, se eles não fazem isso, vai ver que eles têm medo de que o mercado fique muito forte e a negada tome conta de uma certa forma. Eu acho que é isso. Não tem outra resposta. Se nós somos 60%, da população, por que nosso presidente não é negro? Por que os nossos governadores não são negros? Nós não fazemos políticos negros. Nós não temos essa consciência, nós não temos cultura. Se a gente não faz isso, a gente também não faz artista. Entendeu? Eu quero deixar essa mensagem para quem é de periferia e para quem não é de periferia. Porque às vezes você vem com um discurso e eu acho que você exclui algumas pessoas, né, que fazem parte dessa realidade também. Mas eu acho que vale a pena acreditar, vale a pena
tentar ser o mais honesta possível, mais honesta e honesto possível com você e com as pessoas. E também acho que não vale a pena forçar a barra e nem vestir saia justa. Acho que para as mulheres negras que querem seguir a carreira musical, sigam, mas sigam desde que vocês façam isso de uma maneira verdadeira. E acho também que para as meninas negras, que vocês tenham também outros sonhos de serem apresentadoras, de serem jornalistas, de serem médicas, de serem advogadas, de serem dentistas. Sobreviver com pouco, criar sem ter condições e a partir deste quase nada, fazer arte com honestidade é escolher um caminho, o caminho da vida. Acreditar que se pode ir além, acreditar que podemos ser mais do que querem que sejamos, acreditar num sonho bom e tentar realizá-lo é fazer da vida algo digno. Os inimigos invisíveis não são tão invisíveis assim. Pobreza, marginalização, discriminação racial, classes socio-raciais muito bem articuladas e seguras de seus privilégios. O Brasil tem negros, brancos, mulatos, índios e orientais. E todos sonham com um futuro sem injustiças, com um futuro de felicidade. Se eu te amo, como eu vou deixar você? Se eu te amo, sei que a minha vida anda errada. Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu via minha mãe voltando